Conforme você for voltando para o seu lugar, levante as tuas mãos. Vamos continuar nessa noite adorando o nosso Deus. Te louvamos, Pai. Santo, santo. Eu louvo o teu nome. Louvo o teu nome. O nome que está sobre todo nome. Toda glória, toda glória ao teu nome. Glórias ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Deus exaltado, Senhor. Seja exaltado, seja exaltado, Deus, seja exaltado, exaltado, seja Deus, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Vamos declarar: eu louvo. Declara, igreja. Toda glória, toda glória ao teu nome. Glórias ao teu nome. O nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja Deus, seja exaltado, seja exaltado,
Receber a glória, a honra e o louvor e toda adoração. Digno é o Cordeiro que foi morto e que hoje está assentado no trono, e a Ele pertence todo o poder nos céus e na terra. Nós te exaltamos e te aplaudimos, te coroamos. Jesus! Amém. Amém. Podem sentar nesta noite. Aleluia. Nós queremos nesse momento convidar o Marcos e a Débora para trazer o Eduardo aqui de 24 dias. Olha só, 24 dias. Eu e o Pedro queremos orar e abençoar. Não se assustem, não foram arrebatados. Não, eles estão lá atrás. Muito bem. Marcos e Débora. Eduardo Vinícius. 24 dias. E aí, Marcos, chegou o dia então? Uau! Eu não sei o que o povo se inspirou aí, mas a Bíblia diz em Lucas, né? Capítulo 2, uma coisa muito interessante. A importância de entendermos esse ensinamento e praticarmos em nossas vidas. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Os pais, né, foram ao templo apresentar a Jesus. Quantos creem que Deus ouve a oração de um pai e de uma mãe aqui? Me lembro também da história de Ana, né? Que ela consagrou, ela apresentou. E junto com Marcos e com a Débora, nós vamos consagrar e apresentar o Eduardo Vinícius, que já está louvando a Deus. Passem aqui, vamos estar orando. Vem cá, vamos estar orando por vocês. Estenda as mãos de vocês assim, sentados mesmo para cá. Vem o outro garotinho junto, pode vir, filho. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por esta família. Te bendizemos de todo o nosso coração, que Tu pode abençoar a vida do Marcos e da Débora hoje à noite. E junto com eles nós consagramos, apresentamos o Eduardinho a Ti, Senhor. Ministramos a Tua vida sobre ele, a Tua paz sobre ele, a Tua vida sobre ele, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor Jesus. Marco, vai parar para ir? Vai ter... Vocês? Glória a Deus. Conhecemos vocês há muitos anos. Quanto tempo vocês estão no ministério? Eu estou desde lá do Corpo de Bombeiros. Desde o Corpo de Bombeiros, faz muitos anos. Nossa, glória a Deus. Aleluia. Diga a pessoa do outro lado: Deus abençoa a tua família nesta noite. Eu quero te convidar a ir a um texto bíblico muito interessante nesta noite para todos nós, tanto para os jovens, para os adolescentes, como também para nós, com mais idade.
Eu quero te convidar a abrir a Bíblia. Tem 2 textos bíblicos que falam sobre esse tema, mas eu quero ficar contigo no texto de Lucas capítulo 4, onde fala da tentação de Jesus. E antes de pregar, eu quero com grande alegria orar daqui mesmo pela Irene Baumgarten. Onde ela está? Irene, fica em pé, Irene, por favor, fica em pé. Ela é mãe da Anne, né, que é esposa do Hamilton. Ela não pode, então tá. Muito bem, a Irene hoje está fazendo 89 anos de idade. Vamos aplaudir Jesus pela vida dela. Quem mais fez aniversário nesta semana? Vamos ver, levante a mão bem alto. E também lá atrás, não é 89, né, garota? E também hoje o Paulo e a Rosa. Onde estão o Paulo e a Rosa? Fique em pé, né? O Paulo é que nem eu, assim, cabelinho bem branco, né? Meu xarai. 34 anos de casado hoje. Deus abençoe vocês, podem sentar, né? Nós como igreja, nós abençoamos a vida do Paulo e da Rosa, e também da nossa querida avó Irene Baumgarten, 89 anos. Quantos querem ir a 90, 89 aqui? Levante a mão bem alta. Glória a Deus. Amém? No final da reunião eu vou lá abraçar a avó e vou estar orando por ela. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o texto bíblico então. É muito legal, eu fico tocado com essas pessoas que são convertidos há tantos anos e têm uma idade tão linda assim. Capítulo 4 do livro de Lucas, do verso 1 ao verso 13. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo aparece a ele e diz: se és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E aí vem a segunda tentação. E elevando-o, mostrou-lhe num monte todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua a glória desses reinos. Mas Jesus lhe respondeu pela segunda vez: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o diabo vem com a terceira tentação. Então o levou a Jerusalém e o colocou no pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para tropeçares em alguma pedra. E prontamente Jesus, pela terceira vez, ele responde e diz: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 13, muito importante. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento
oportuno. Esse tema, ele deve chamar a atenção de qualquer cristão. A mim me chama a atenção desde a minha conversão, quando era criança, adolescente, jovem. Sempre me chamou a atenção. Mas também me chama a atenção a forma como Cristo venceu, a forma como Cristo passou por estas tentações e teve vitória, e a sua vitória nos ensina também a como ter vitória. Digam todos: é possível ter vitória sobre a tentação. O verso 13, ele é muito interessante. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo para sempre? Não, até momento oportuno. Nós vemos aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, nós vemos que Jesus, ele foi tentado em 3 áreas. 3 tentações diferentes. E é interessante que a Bíblia diz: passadas que foram as tentações de toda sorte. A primeira, para que todos nós possamos meditar nesta noite, foi que Jesus, ele estava iniciando o seu ministério e ele foi jejuar. E ali naquele jejum, conduzido pelo Espírito Santo, ele se absteve de pão, e o diabo vem e traz a ele uma tentação no seu físico. É interessante observar que Jesus era homem, e como homem ele estava com fome. A comida naquela hora era algo legítimo para ele. Não só legítimo, era algo também que ele estava precisando. Mas é interessante que Jesus, tendo a fome despertada, e o diabo aparece para ele e diz: olha, transforma esta pedra num pão. Esta tentação marca para mim e para ti uma coisa muito importante, que é a nossa preocupação humana com o que comer, com o que vestir. E nós vemos Jesus ensinando, em Mateus capítulo 6, que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma, quanto ao que comer, quanto ao que vestir, quanto às nossas necessidades básicas, porque nós temos um Pai que cuida de nós. Mas nós vamos ser tentados nesta área. E a Bíblia diz que, lá em Tiago, que os homens cometem injustiças, matam e morrem por causa dessa tentação, pela guerra da sobrevivência e também da supremacia. Isto está aí, nas grandes nações do mundo. O homem é tentado sempre nesta área, e nós também somos tentados. Mas é bom lembrar que Adão e Eva também foram tentados. O diabo diz: isto é bom para comer. E aqui também. Alimento físico. E é interessante observar que o deserto não foi um lugar de tentação apenas para Jesus, foi também para o povo de Israel. E diz a Bíblia de que todos aqueles que saíram, eu tenho até anotado aqui, de que todos aqueles que saíram do deserto
e era muita gente, apenas 2, Josué e Calebe, venceram a tentação no deserto e tiveram vitória na vida deles. É interessante nós observarmos esta questão, que o deserto para mim e para ti é um lugar de provação. 603.550 homens saíram do Egito, mas apenas 2 deles entraram na terra prometida. Ficaram 99,99 daqueles que saíram do Egito, não venceram a provação e não venceram no deserto. Agora, para Jesus também foi, e para nós também é. Agora, Jesus também ele foi tentado numa área que nós também somos tentados, que é, aí já não é a questão de alimento, mas é a questão da vaidade, do orgulho. E a Bíblia diz assim, a segunda tentação: e elevando mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. É interessante também que ele estava querendo oferecer aquilo que não era dele, porque a Bíblia diz no Salmo 24: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Cuidado, o diabo vem trabalhar no meu coração e no teu coração para nos levar à tentação do orgulho e da vaidade, de querer depender de nós mesmos e não depender do Senhor. A mesma tentação aconteceu com Adão e Eva: vocês vão ter vitória por vocês mesmos. Não é bem assim como Deus disse. Vocês podem comer sim, vocês vão ter conhecimento. E o homem e a mulher caíram, mas Jesus não caiu. E a última tentação foi, então o levou, verso 9, a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo. E agora ele usa a Bíblia, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito para que te guarde, e eles te susterão nas mãos, para não tropeçares em nenhuma pedra. O que o diabo estava tentando Jesus aqui? Você não apenas vai ter glória dos reinos, mas você vai também ter glória deste mundo. Olha só, tu vai estar agora no pináculo, no lugar mais elevado. E nas 3 tentações de Jesus, ele vence sempre com a mesma arma. Está escrito. Está escrito. Me chama a atenção, por que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado porque a Bíblia diz, lá em Hebreus 2, 17 e 18, abra a Bíblia em Hebreus 2, 17 e 18. Nós estamos dando uma introdução e depois vamos entrar. Diz assim, vamos ler melhor o 17 e o 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, digam todos, Cristo é poderoso para socorrer todos que são
tentados. O que diz o verso 15 do capítulo 4 do mesmo livro de Hebreus? Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo, como homem, foi o primeiro que se enfrentou com Satanás e venceu o pecado e não foi derrotado. A única maneira de qualquer pessoa vencer a tentação, e olha que Jesus orou nos ensinando assim: não nos deixe cair na tentação. Não nos deixe ter alguma tentação, não nos deixe cair, ser envolvido por ela, ser dominado por ela. Nós vamos ser tentados, por quê? Porque a nossa carne é fraca, nós somos carne e sangue e somos frágeis. Por isso, o próprio Jesus que venceu, na oração mais importante ele diz: vocês devem orar assim: Pai, não me deixe cair na tentação, não me deixe ser tomado por ela. Mas é muito interessante ver o que aconteceu aqui. Agora vamos entrar na pregação de hoje à noite. Depois dessa tentação tríplice de Jesus, nós vemos que o inimigo se retirou e ele ficou em paz. O outro texto de Mateus, que os anjos vieram, alimentaram ele foi ministrado, ficou feliz. Mas Jesus, ele não ensinou apenas que nós devemos orar para não cair na tentação, mas ele nos ensinou uma outra coisa: livra-nos do mal. E é interessante que o verso 13 desse livro diz que o diabo o deixou até momento oportuno. Não nos deixe cair em tentação, mas também, quando o inimigo voltar, livra-nos, guarda-nos. Uma vez perguntaram, quantas vezes um cristão vai ser tentado no dia? A Bíblia não diz, mas somos tentados a todo momento. Em primeiro lugar, nós devemos orar para não cair na tentação. E segundo, nós devemos orar: Deus, livra-nos do mal. Em outras palavras, livra-nos do diabo, livra-nos do maligno, Senhor. Livra-nos das suas astúcias, livra dos seus atalhos, dos seus caminhos, das suas sugestões. Quantos creem que a oração que Jesus ensinou é muito importante a gente fazer todo dia? E não é uma mera repetição. Não, é uma oração de um relacionamento de um filho com o pai, porque começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Não é uma repetição, é um relacionamento. E o Filho único morreu por mim e por ti, para que nós, crendo que ele foi tentado como nós, por meio dele, nós podemos ser livres da tentação. E não apenas da tentação, mas também livres do mal. E todo tipo de maldade que tem no coração do maligno, que veio para matar, roubar e destruir. E é interessante que pode ter um tempo. Jesus teve um tempo aqui. O diabo não o deixou ele na primeira tentação.
nem na segunda, e nem na terceira. Isso me chama atenção. Se tem alguém que é persistente para querer nos incomodar, é o próprio inimigo. Pode demorar um tempo, nós podemos sofrer algum tempo com os ataques, antes que ele nos deixe. E por que ele insistiu com Jesus? E por que ele insiste comigo e contigo até o dia de hoje? Porque a intenção dele é só essa: nos levar a cair na tentação, nos levar a ceder à tentação, e assim destruir a graça de Deus que há na nossa vida. Mas é interessante que no livro de Jó, né? Jó é um homem que Deus deu permissão que o diabo tentasse ele. Mas olha que interessante, Jó 38:11. E eu quero que isso fique bem claro para nós. Tem uma verdade aqui dentro da história desse homem. E disse: até aqui virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Digam todos: Deus tem domínio sobre todas as coisas, e Ele tem poder contra o maligno, poder para restringir, diga isso, para bloquear, para limitar. Quando o Senhor permitiu que Satanás provasse o caráter e a sinceridade de Jó, ele deixou, mas deixou até um determinado ponto, e dali em diante ele não deixou passar mais. Depois, quando o diabo requisitou uma extensão mais ampla de licença, Deus colocou limites. E a Bíblia diz que o Satanás, tendo tentado Jesus de todas as sortes, com todo tipo de tentação, se afastou. Diga: eu creio que Deus tem poder na minha vida, através de Jesus Cristo, de chegar um momento em que essa tentação vai se afastar de mim e eu vou ter vitória. Vou ser tentado de novo, mas vou ter vitória de novo. Agora, o que levou Adão e Eva a ceder? E o que levou Jesus a vencer? A atitude do coração. Até que ponto, como cristãos, na hora da tentação, assim como foi Daniel, como foi seus 3 colegas, Sadraque, Mesaque e Abednego, como foi José, até que ponto nós queremos manter a nossa integridade e fidelidade a Deus? Até que ponto realmente na hora da tentação nós estamos dando valor ao que Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo naquela cruz? Estamos sendo fiéis ao grande amor que Ele demonstrou, dando o seu único Filho por nós naquela cruz? Quando o diabo vê no meu coração e no teu coração, mesmo que ele persevere para nos levar a cair na tentação, ele vê que nós amamos o Senhor, que nós estamos ali sofrendo, porque somos carnais, fracos, débeis, mas nós estamos ali dizendo: eu confio em Ti, Senhor. Esse negócio não é para mim, isso não está legal,
isso não te agrada, isso não tem a ver com a maneira digna da vocação do que eu fui chamado, isto não faz mais parte da minha vida, o diabo está aí, me livra disso e afasta-lhe de mim. O espírito da santidade estava com Cristo, porque a Bíblia diz que cheio do Espírito Santo, aí está o segredo. Aí está o segredo. Não é ser meramente um cristão religioso que confia na graça de Deus apenas para ver as suas imperfeições e ora a Deus agradecendo pela comida, pelos alimentos, levanta de manhã, bom dia Jesus, e de noite, boa noite Jesus. Não, é um cristão verdadeiro, que cumpre Efésios 6,10, que quer uma graça abundante de Deus na sua vida. E diante de uma graça abundante, o inimigo pode tentar, mas vai chegar uma hora que ele não vai permanecer. Quem já viu filme de pirata aqui? Não está muito na moda, né? Mas o que um pirata faz? Ele fica olhando os navios. Assim é o maligno. E o que ele olha? Esse não dá, esse aí não dá. Está cheio de gente lá dentro. Está cheio de... Eles estão mais fortes que nós. Assim o maligno. A gente bota o pé na rua, ou mesmo dentro de casa, ele está olhando para nós. Vamos ver como é que esse crente está tocando a vida dele. Não, esse não dá, ele está orando, ele está na graça, ele está buscando a Deus. Esse realmente quer viver a vida cristã. Mas se ele vê que nós não estamos bem armados, como citamos, né? Efésios 6, fortalecido no Senhor e na força do seu poder. A armadura de Deus não está em nós. É como o pirata. Esse navio está fácil. Esse nós vamos pegar. Esse nós vamos dominar. Esse nós vamos tomar ele. Mas quando ele enxerga o sangue de Jesus sobre nossas vidas, quando ele vê que realmente nós confiamos que o nosso passado foi apagado, que nós somos nova criatura e que agora nós estamos em Cristo Jesus e que nós dependemos de Deus e da sua graça, ele vai desistir. Ele vai nos deixar. Agora é interessante, uma coisa que Jesus disse aqui: retira-te, Satanás. Isso está no texto de Mateus 4:10. Diga a pessoa do outro lado: quando você é fiel a Deus, e na hora da tentação, você lança a tua vida em Cristo, Ele se encarrega de enfrentar o maligno e dizer: sai da vida desse homem, sai da vida dessa mulher, sai da vida dessa casa, solta essa empresa, solta tudo, tu não tem mais direito, eu sou dono dele agora. É interessante. Deus vai ver nós sendo arrastado, torturado, ferido, na hora da tentação, né? O velho cão do inferno ali, o mestre furioso, enganador, tentando nos pegar. Cristo vai se levantar e vai dizer: retira-te, eu comprei ele com meu sangue. Digam todos: eu creio nessa voz sobre a minha vida,
sobre o meu casamento, sobre a minha família, sobre os meus filhos. Mas o que está em jogo aqui? Cristo dependeu de Deus. E o que está em jogo na hora da tentação? A minha dependência de Deus, a tua dependência de Deus, a minha entrega total a Deus. Talvez você já ouviu essa história, mas vamos repetir. Havia um cavalheiro que estava na sua carruagem, e quando viu um carregador com um fardo pesado nas costas, parou e perguntou-lhe: não aceita uma carona? E o carregador com fardo nas costas disse: sim, muito obrigado, senhor. Ele respondeu. Subiu na carruagem, e o homem olhou para o lado, o cavalheiro, e viu que o homem continuava com fardo nas costas. E o dono da carruagem disse: por que tu não tira teu fardo e coloca no piso, no chão? Perguntou o homem. E o outro disse: não, para quê? O senhor já foi tão gentil comigo, está me dando uma carona, eu não quero abusar da tua vontade, eu vou carregar o fardo, muito obrigado. E o cavalheiro, dono da carruagem, disse: meu amigo, com todo respeito, o senhor não está percebendo uma coisa? Não faz diferença alguma para mim se o senhor está carregando ou não, com toda a educação que o senhor está tendo comigo, o seu fardo não. Eu estou carregando você e o teu fardo. Portanto, é melhor tu soltar das costas e tirar esse peso de ti e colocar no chão, meu amigo. Da mesma forma, meu irmão, minha irmã, quando eu e você cremos que Ele levou os nossos pecados naquela cruz, os nossos fardos, e isso é algo que nós temos que fazer todo dia, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, todo o vosso fardo, porque Ele tem cuidado de vós. Diga à pessoa do outro lado: pare de carregar o que Cristo já carregou. Entregue. Mas por que não entregamos? Porque temos que morrer. Ainda achamos que podemos por nós mesmos. Falamos já algumas semanas atrás, o orgulho impede da fé genuína se manifestar, mas a humildade traz a verdadeira fé. A humildade me leva a viver na dependência de outro. Na hora da tentação, eu tenho que ser humilde, eu tenho que entregar minha vida e confiar. Eu dependo de Cristo nesta hora. Jesus, o diabo está aí de novo na porta. Vem, atende a porta no meu lugar. Ele está tentando me levar de volta para aquilo que eu vivia. Jesus, eu estou sendo tentado, tu sabes. E é bom saber que o inimigo vai nos tentar naquilo que nós somos fracos. Naquilo que nós somos fracos. Ele veio oferecer pão para alguém que estava 40 dias sem comer. Deus sabe a nossa estrutura. Por isso nós temos que confiar nele. Entrega tudo a Deus. Confia nele. Rende-te aos pés de Jesus. E quando nós nos rendemos, a gente vai ouvir uma voz: eu te dou uma ordem, sai da vida desse homem, ele é meu. Não tem demônio que resiste à voz de Jesus Cristo. Diga: eu creio pela fé
que naquilo que o diabo me prendia e me atava com facilidade, depois que eu aceitei Jesus, Cristo está me tornando forte nessas áreas, e eu venço pela fé em nome de Jesus. Agora eu vou voltar ao verso 13. Essa tentação começa que Jesus estava cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é depender dele, é amar a ele, é orar, é estar na comunhão, é andar na luz. Mas é interessante que Lucas diz, como Mateus não diz, que o diabo deixou até momento oportuno. E que momentos oportunos são esses? Que momentos? A versão corrigida diz: por algum tempo Satanás deixou ele. E a atualizada diz: até momento oportuno. Que momentos são esses? Um deles é a distração. Quando não estamos fazendo nada. A Bíblia diz que quando os reis deviam estar na guerra, Davi ficou distraído no seu palácio. E um certo dia ele acordou naquele lugar maravilhoso que ele tinha construído, e os reis deveriam estar na guerra. E ele abre a janela, vai na varanda. Pá! Nossa! E ele é tentado. Uma vez um homem de Deus disse assim: Satanás encontra muitas oportunidades para praticar maldade usando a mão de pessoas ociosas, que não estão fazendo nada. Ele vem nos atacar quando estamos sozinhos. Não ande sozinho. Diga: crente sozinho não vence. Diga isso. Em outras palavras, quando estamos tristes com alguma situação, estamos aborrecidos com alguma coisa, isso gera um sentimento de solidão. E a gente, sabe que a gente às vezes gosta de ficar se curtindo, né? Autopiedade. Cuidado, não faça isso. Até momento oportuno, pode ser um momento desse. Segundo, quando estamos na companhia de pessoas erradas. Como assim? Quando estamos num grupo de pessoas mista, alguns cristãos, outros não cristãos. E os que não são cristãos têm autoridade sobre nós. Pode ser um patrão, pode ser um chefe, ou um homem, ou uma mulher, que são superiores a nós em instrução e em posição, e não temem a Deus. Podemos ser facilmente intimidados e iludidos por tais pessoas. E aí o diabo vem. Até momento oportuno. Se torna um momento oportuno. Uma doença pode ser um momento oportuno. Ficamos enfraquecidos. Aí tu vai dizer para mim: pô, mas o diabo é covarde. Claro que ele é covarde. Ele não tem nada de bom. Ele é um mercenário, que diz a Bíblia lá em João 10. Ele não pede licença. Ele chega arrombando. E ele não quer o nosso bem. Pode nos pegar no momento de doença, de enfermidade. E às vezes a enfermidade, a doença gera em nós desânimo e uma dificuldade para crer. Estamos fracos, débeis. E aí ele vem nos tentar para nos levar ao desespero.
e começa a sugerir caminhos alternativos para termos a solução desse problema. Pode ser uma dificuldade financeira, até momento oportuno, uma dificuldade financeira. Alguém pode estar num grande prejuízo no seu negócio, e é cristão, e o diabo vem. É assim que Deus trata os seus filhos? Olha aí, tu dá o dízimo, tu dá a oferta, e está pior do que os que não dão. É assim, é? Pode ser o oposto. Muita riqueza. E nesta muita riqueza podemos esquecer quem nos deu, como éramos, de onde Ele nos tirou e como nós temos bênção agora. E começamos a achar que nós somos. Foi isso que o diabo disse: Jacó te teme porque ele é cheio de coisas. Até momento oportuno. Pode ser outro momento. E esse aqui é muito interessante. Depois de uma grande vitória, a Bíblia nos fala, um pouco mais na frente, em Lucas capítulo 9. Olha que interessante isso aqui. O verso 28 até o verso 36 é glória total, no Monte da Transfiguração. Olha, eu acho que não teria lugar melhor do que esse. O Pedro disse: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas. Verso 33. Uma será a tua, outra de Moisés. Imagina. E outra de Elias. Pare para pensar, tu num monte com Jesus, Moisés e Elias. Que glória, hein? Quanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E de lá veio uma voz dizendo, ainda recebe uma palavra: este é meu filho, o meu eleito, a ele eu vi. Depois daquela voz, achou-se só Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Lugar maravilhoso, né, gente? No dia seguinte, ao descerem eles do monte, veio ao encontro de Jesus uma grande multidão. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: mestre, suplico-te que veja meu filho, porque é o único. Ele está com dor de dente, Jesus. Não. Um espírito, um demônio se apodera dele. E de repente, o menino grita: Jesus. O espírito atira ele por terra, convulsiona até espumar, e dificilmente o deixa, depois de o ter quebrantado. Sabe, Jesus, eu roguei aos teus discípulos, que estavam contigo naquele monte. É bom lembrar disso. E eles não puderam, Jesus. E Jesus diz: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e vos sofrerei? E ele diz: traga o teu filho. Quando se ia aproximando, o demônio atirou no chão e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou ao seu pai. Mas onde é que eles estavam? No Monte da Transfiguração. Depois de uma vitória, de um momento de comunhão com Deus, lugar maravilhoso, até momento oportuno, se depararam com uma força demoníaca. Digam todos:
aquele que está em mim é maior do que está no mundo. Mas o mundo jaz no maligno. Outro momento propício, até outro momento oportuno, pode ser depois de uma falha da gente, de um erro, de uma queda. Aí o inimigo vai vir para nós e dizer assim: ah, eu vi teu tropeço, tu é fraco mesmo, hein? Vou acabar contigo por completo. Ou então ele diz assim: faz de novo, porque ninguém viu. E além de ninguém ter visto, quantos outros já fizeram isso também? Não é tão errado assim. Vai. É por isso que a Bíblia diz que quando tem erro tem que haver rápido arrependimento. Amém, irmãos? Amém mesmo? Rápido arrependimento. Se eu vi meu tropeço, eu tenho que ver que Jesus me perdoa. Corra para Jesus. Corra para o sangue. Fuja da rota do maligno. Corra para a graça de Deus. Agora, o diabo deixou ele até momento oportuno. Pode ser também quando a gente não peca. Depois de uma tentação, nós tivemos vitória, resistimos, ficamos firmes. E aí ele vem e diz: mas tu é forte, hein? Mas que crente que tu tá, hein? Mas tu tá demais. Começa a querer nos adular o nosso ego. Ah, mas tu tá excelente, hein? Realmente tu é um cristão diferente. Tu é fantástico. Todo aquele que se considera um crente fantástico, logo, ou então está à beira de uma tentação muito grande e o perigo de cair. Maldito o homem que confia em si mesmo e faz do seu braço seu sustento, mas feliz o homem que confia no Senhor. E ele pode vir e nos tentar, depois que a gente recebe uma bênção que nós estávamos esperando também há muito tempo. E nós podemos achar que foi a maior vitória da nossa vida. Diga comigo: a vitória de ontem não substitui a minha dependência de Deus para a vitória hoje, amanhã, depois e depois e depois. O maná era diário no deserto, para uma dependência diária de Deus. Então, a melhor coisa que tem é seguir o conselho de Jesus. O que, porém, vos digo a todos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Amém, irmãos? E eu quero encerrar lendo um texto de um homem chamado Spurgeon, que viveu com Deus. E ele pega o texto de Êxodo e diz assim: aquietai-vos e vede o livramento do Senhor. Estas palavras contêm a ordem de Deus para o crente quando ele se encontra em lugares muito apertados, de dificuldade, de tentação, ou ele está em extrema dificuldade. Eles não podiam voltar atrás. Esse texto foi dito quando eles estavam diante do Mar Vermelho. Eles não podiam voltar atrás porque o exército faraó estava ali. Eles não podiam ir para frente porque o mar estava ali. Eles não podiam ir para os lados esquerdo nem para o direito. Eles iam ser pegos. Está tudo fechado.
à direita, para a esquerda. O que fazer agora? Qual foi a palavra de Deus para eles? Aquieta-te. Aquietar-se vai fazer bem para mim e para ti em circunstâncias difíceis. E vamos prestar atenção, não era apenas aquietar, era ouvir a voz de Deus naquela hora. A melhor coisa que tem na hora difícil é ouvir a voz do Mestre. E eu me lembro de um texto bíblico que me vem agora: não sereis tentado acima do que vocês podem suportar. Antes, pelo contrário, na hora da tentação, eu vou dar o livramento para vocês. É um texto bíblico. Mas, nesta hora difícil, vai aparecer muita gente querendo nos aconselhar. Inclusive o inimigo nos dando sugestões. O desespero pode sussurrar: deita-te e morre. Desiste. Outro vai dizer: volta para trás mesmo e tenta negociar com o faraó ali e vê se ele te deixa vivo. Ou então te atira nesse mar aí e tira a tua vida. Nós vamos ouvir a voz do desespero, da covardia, dizendo: volta para trás, volta para o mundo, volta para a vida que tu tinha antes. Ser crente é muito difícil. Abandona esses princípios, desiste dessa palavra de Deus. Não é bem assim. Mas o que confia no Senhor não vai dar ouvido a essas coisas. Por detrás desta palavra de Deus, seja qual for, em qualquer situação da minha vida ou da tua vida, quando a gente ouve, ela nos dá força, ela nos gera graça, ela nos gera mudança, firmeza e vitória na nossa vida. E se por algum período a gente aprender a ouvir a voz de Deus e ficar quieto, isso vai renovar o nosso espírito, isso vai renovar a nossa força para avançarmos em direção àquilo que Deus desenhou para a minha vida e para a tua vida. Diga a pessoa do outro lado: Deus não desistiu das promessas dele na tua vida. Ele não muda por causa do desespero. Diga isso. Ele não muda por causa do medo, da covardia, da insegurança. Diga isso. Aquieta-te. Confia nele. Nessa hora a precipitação vai dizer para nós: faz algo. Tu está muito quieto. Fé não é ficar parado aí. Levanta-te. Ficar parado é inútil. Não vou dar ouvido essa voz da precipitação. Ela vai dizer: para de olhar para Deus. Não vou parar. Eu vou olhar para Deus. Diga: eu vou olhar para Deus daqui até o final do ano. E Deus vai cumprir o que Ele prometeu na minha vida. Vai tocar minha casa, diga isso pela fé. Vai tocar meus negócios. Vai tocar minha saúde. Diga: eu confio e declaro: Deus é o meu escudo e fortaleza. Dele vem o meu socorro. Muitas são as aflições do justo, diga isso. Mas eu declaro hoje à noite ao inimigo da minha vida: o Senhor Jesus, que te venceu naquela cruz, de todas vai me guardar e me livrar. Amém? Aleluia. Vamos nem andar na voz da precipitação, nem do desespero, nem do medo, nem da presunção. Vamos andar na voz de Deus nas nossas vidas. Aquieta-te.
Fique firme naquilo que Deus tem falado ao teu coração. Mantenha a postura de uma pessoa íntegra, de alguém que confia no Senhor, que sabe das suas fraquezas, dos seus fracassos, mas que confia num Deus amoroso, que morreu, como foi cantado aqui hoje à noite. Foi na cruz que Ele deu a vida dele. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Diga a pessoa do outro lado: tenha ânimo, tenha paciência, aguarde a voz de Deus. Ela vai te dar direção, consolo, cura, libertação. Diga: cedo ou mais tarde, Deus vai agir, porque Ele escuta o grito e o choro da fé. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, gritou o cego. E a multidão dizia para ele: cala-te, cala-te. E ele gritou mais alto: eu não vou calar não, porque eu sei que não é Jesus que está passando ali, é aquele que é dono de toda bondade, graça, misericórdia e poder. E ele não pediu dinheiro, ele não pediu fama, ele não pediu cura. Ele tem misericórdia de mim. E eu quero dizer nesta noite: tem alguém que me ama, tem alguém que te ama, tem alguém que tem misericórdia de mim e de ti. Não importa quão errado possamos ser, Deus é perfeito, é aquele que confia no Senhor tem vitória na hora da tentação, na hora da dificuldade. É a palavra de Deus, meus irmãos. Diga para a pessoa do outro lado: eu tenho certeza que tu vai ouvir a voz de Deus. E diga: e tu vai ver o mar se abrir diante de ti, as muralhas caírem, e uma voz vai falar dentro de ti: marcha, meu filho, caminha em direção à tua promessa. E um dia Ele vai voltar, meus irmãos, e nós vamos entrar lá, porque nós confiamos na palavra dEle e no sangue que Ele verteu por nós. Não é pelos nossos méritos. Pela graça sois salvos, e pela graça nós somos mantidos no caminho da fé. Assim como recebesse a Cristo, assim andai nele, diz as Escrituras. Desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O segredo da vitória de Jesus foi que Ele estava cheio do Espírito Santo. Ele dependia do Pai. E aí Ele venceu todo tipo de tentação. O diabo se apartou e veio nesses momentos oportunos aí. Mas aquele que está cheio da palavra, cheio do Espírito, tem fé, humildade, quebrantamento, anda na comunhão, ora com o irmão, recebe fortalecimento e fortalece o outro. Aleluia, aleluia. Quantos sentem o amor de Deus na caminhada da fé? Sabe de uma coisa, o que esse cego sentiu? Esse Jesus que está passando aqui, Ele nunca vai me deixar. E ele clamou até Jesus parar. Ele não viu Jesus parar, ele não enxergava, mas ele ouviu a voz. Ele te chama, tem bom ânimo. E quando ele chegou diante de Jesus, ele obedeceu. E Jesus olhou para ele e disse assim: o que tu queres que eu te faça? Eu vim aqui nesta noite dizer para ti e para mim: o mês de abril está encerrando agora, segunda-feira. Maio vai entrar. Mas Deus não desistiu das suas promessas. Vamos ser fortes e dependentes do Senhor na hora da tentação. O diabo não vai nos roubar do que Deus tem para nós. Quantos creem nisso? Esta voz maravilhosa vai se levantar na minha vida e na tua vida todo dia, dizendo: nesse tu não pode tocar, ele é meu, ele é meu.
esse filho que não está na fé, ore por ele. Deus vai libertar esse garoto, essa garota. Quantos creem nisso? Sabe o que acontece quando a gente começa a crer em Deus? A gente começa a crer em Deus. Nossa, 10:05. A gente começa a ver que aquilo que Deus fala é a verdade e é o melhor para nós. A gente começa a querer andar mais na presença dele e começa a querer ler mais a Bíblia, orar mais, estar na comunhão com os irmãos e ser abençoado. Quantos se sentem animados pela palavra de Deus nessa noite? Pega esta palavra, viva ela e joga esta palavra para outros. Amém? Curva a tua cabeça e diga: muito obrigado, Deus. De coração eu te agradeço, porque Jesus Cristo foi tentado em tudo como eu, porém sem pecado algum. Ele venceu no meu lugar. Naquilo que ele foi tentado, diga isso. Eu declaro hoje à noite que ele é poderoso para me socorrer, para me ajudar, para me atender. Eu creio, Jesus, que tu te compadece das minhas fraquezas. E eu declaro: sou pobre e necessitado, mas eu dependo de ti. Guarda a minha vida, diga isso. Guarda a minha casa, guarda meu casamento, guarda minha família, toca meus filhos, toca minhas filhas. Diga: eu declaro pela fé hoje à noite, minha casa abençoada por Deus, e sujeito a ti, Senhor Jesus. Diga: sujeito a ti, Senhor Jesus. Diga: em nome de Jesus agora, diga isso. Eu resisto a ti, Satanás. Te dou uma palavra de ordem. Sai da minha vida, sai do meu caminho. Cristo me livra do mal e me dá vitória. Eu confio que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo. Ele me ama, ele me dá a vitória. E eu te adoro, Senhor, aleluia. Fica em pé e levanta as tuas mãos. Foi numa cruz, diga isso, que se entregou. Foi numa cruz, aleluia, que me amou. Foi numa cruz, foi numa cruz eu recebi, que eu recebi a vida eterna, vinda de ti. Foi numa cruz que se entregou. aleluia. Que me amou. Foi numa cruz que eu recebi a vida eterna, vinda de ti. Foi numa Levanta as tuas que mãos e se diga: entregou. Foi numa cruz que me amou. ali eu recebi, diga: Uma cruz que eu recebi a vida eterna, vinda de ti. abraça a pessoa que está ao teu lado e diga: eu quero saber o teu nome. Eu vou orar por ti e tu vai orar por mim essa semana. Mas não faça isso com alguém que você conhece. Quantos sentem o amor de Jesus aqui nesta noite?